como veem, estamos no Largo da Sé do Porto, que está aqui mesmo atrás. A igreja mais importante da cidade, a Catedral, a primeira, e que tem junto de si um conjunto de edifícios de valor patrimonial extremamente relevante, sobre os quais vale a pena falar um pouco. Desde logo, a Casa do Cabido, onde se reúnem os ministros do Bispo, o seu governo, os cônegos, uma dignidade importantíssima que ainda hoje persiste na organização eclesiástica desta e de outras dioceses e que, claro, mesmo aqui em frente, encontra o seu lugar especial através do Paço Episcopal. Edifício com uma traça marcadamente barroca do século XVIII, do grande arquiteto italiano Nicolau Nasoni, que deixou na cidade uma obra rica, fecunda, desde logo na Torre dos Clérigos, no Palácio do Freixo, em tantos outros lugares. Este Palácio Episcopal assistiu aqui, com esta configuração, a 300 anos de história do Porto. E foi entre 1916 e 1956 também sede do Poder Municipal. Espaços do Concelho, na reestruturação que foi feita da Avenida dos Aliados e de toda a centralidade urbana política do Porto, teve durante 40 anos o Poder Municipal dentro do Poder Episcopal. Isto não deve surpreender as amigas e os amigos, porque o Porto sempre foi a cidade do Bispo. O foral, o primitivo foral, dado em 1120 por Dona Teresa, foi exatamente o foral dado ao Bispo Dom Hugo, enquanto poder mais importante de tutela da cidade. Temos também aqui ao lado esta colunata curiosa, que se olharmos para ela, parece claramente uma coisa barroquizante, até se olharmos para o escudo superior parece joanino, mas, na verdade, temos aqui um grande engano. Falavam os artistas do barroco no trompe-l'œil, o engano ao olho, pois este está aqui para nos enganar. Esta praça, hoje totalmente descongestionada de edifícios e aberta às pessoas que, aliás, estão aqui junto de nós, o turismo está a voltar, está a descongestionar-se. Até 1940 este largo era completamente diferente. Havia construções praticamente até à porta da Catedral, a famosa Capela dos Alfaiates, que vocês estão a ver, situava-se porta com a Catedral, e havia aqui um conjunto de construções enormes, casas de habitação, edifícios religiosos e civis. A torre que ali está, medieval, também foi substancialmente deslocada no seu eixo e foi instalado nela o Gabinete de História da cidade, o primitivo embrião que deu origem depois, mais tarde, ao Gabinete de Estudos Históricos e ao Arquivo Municipal do Porto, que, como sabemos, hoje se situa, e temos falado sobre isso, na Casa do Infante. É preciso também recordar aqui, e este programa, como sabem, é sobre mitos e mentiras, mas também algumas verdades, como temos dito, que neste lugar há um espaço simbólico muito especial, junto ali a um outro edifício do qual vou falar no final, que é o memorial ao discurso que em 1147 o bispo Dom Pedro Pitões aqui fez, por ordem expressa de Dom Afonso Henriques, para convencer os cruzados a conquistarem a capital, Lisboa. Sobre este episódio há imensos relatos e também muita polémica. Aquilo que nós sabemos é que numa carta conhecida como a Carta do Cruzado Osberno ou Osberto, sobre a libertação de Lisboa, vem transcrito um discurso sobre a intervenção do bispo. Nessa intervenção, ele convenceu os cruzados do Norte da Europa
que aqui aportaram na cidade do Porto, a irem a Lisboa e a libertarem-na dos infiéis, dos mouros. Guerras clubísticas e futebolísticas à parte, porque também as poderíamos fazer, o que nós sabemos é que efetivamente este lugar também teve esse significado e também teve essa importância. Como sabem, independentemente de sermos ou não religiosos, esta figura de Jesus Cristo é uma figura extremamente marcante na história da humanidade. Tanto assim que a historiografia se divide num antes e depois de Cristo. Isto acontece porquê? Porque Jesus veio fazer uma fusão daquelas que eram as tradições orientais e construir as tais tradições ocidentais, o que quer que isto seja, fundindo o conhecimento que vinha da Grécia, do Antigo Egito e da Roma Imperial, que ele de alguma forma procurou olhar no sentido de a libertar das iniquidades que, entretanto, sobre o Império pairavam, como sabem. Ele acabou por ser ridicularizado pelos próprios romanos, ele autodesignava-se, como sabem, o rei dos judeus, e foi afixado sobre a sua cruz, como pena, o facto exatamente de se intitular rei dos judeus, de ser nazareno e também de pôr em causa a autoridade de Roma. O que é facto é que o governador Pôncio Pilatos não encontrou nele culpa e procurou deixar muito claro, numa atitude marcadamente política, a de lavar as mãos, que seriam as autoridades judaicas e seria o sumo sacerdote Caifás e os seus homens de confiança que estariam a perpetrar aquele crime. Uma coisa sabemos, poucos séculos depois, poucas décadas depois, a capital do império que foi responsável pela crucifixão e morte de Jesus Cristo é exatamente a cidade onde o catolicismo romano vai encontrar a sua sede, o Vaticano, Roma. Isto não deixa de ser irónico e, ao mesmo tempo, também profundamente revelador sobre aquela que foi a história dos primeiros séculos do cristianismo. Uma história inicialmente de perseguição, de catacumbas, de um culto subterrâneo quase proibido, e de facto era-o, para um culto público e para, no fundo, depois uma grande expansão da religião cristã. Qual foi o segredo do sucesso? Foi provavelmente olhar para a comunidade, mas ao mesmo tempo para o indivíduo também e para o reflexo do indivíduo enquanto uma espécie de templo interior que comunicava com Deus. Aqui o cristianismo socorre-se, como é evidente, e não inventa nada. Além daquilo que eram as grandes religiões orientais, também sobre uma certa construção filosófica, civilizacional, que entretanto se tinha afirmado. É por isso que estarmos aqui no Morro da Pena Ventosa, que podemos sentir através do vento ainda hoje, aliás, Penha Ventosa é monte que tem muito vento. E vocês estão a ouvir e estão a sentir exatamente esse fenómeno. O tempo também nos tem ajudado, é um tempo de esperança, é certamente um tempo de reconstrução para todos nós, até com tudo que estamos a viver, e deixem-me agradecer-lhes porque o Mitos e Mentiras da História já tem mais de 3 dezenas de episódios, muitos milhares de visualizações, muitos comentários, e é verdadeiramente uma obra conjunta, não só daqueles que estamos aqui e daqueles que estão aqui a passar, mas de todos vocês que estão desse lado. Por isso, obrigado por gostarem de história e até ao próximo episódio com a certeza de uma novidade. Abraço!